Bom dia, ouvintes. Estamos voltando com o programa Encontro com a Justiça, hoje debatendo a justiça restaurativa. Vamos dar a palavra agora aos jornalistas. Nós estamos aqui na mesa com dois jornalistas, o Melanie Ferreira, que veio ao Brasil justamente para fazer uma matéria investigativa sobre como está sendo conduzido a questão da justiça restaurativa aqui no Brasil. E a jornalista Márcia Góes, que também hoje compõe aqui a nossa mesa. Mas, Melanie, das suas observações como jornalista, evidentemente, eu sei que você não é especialista do tema, o que você tem de informações sobre a justiça restaurativa lá na Europa e com relação ao que você já viu aqui no Brasil? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Então, o que eu posso dizer é mais em relação à opinião pública. Acho que mesmo se talvez o clima na sociedade francesa é relativamente um pouco menos violento, a opinião pública também acha que justiça restaurativa ou penas alternativas à prisão é impunidade. A ministra lá da Justiça está tentando reformar, fazer votar uma reforma judiciária, e é muito mal visto, porque pessoas acham que alguém que fez um ato infracional tem que pagar pela sociedade indo para prisão. Isso eu sei que é a mesma coisa. Pois é, então é um lugar comum. Aqui no Brasil também não é diferente. As pessoas acham que a vingança resolve o problema, vai trazer a vida daquele que foi assassinado, vai trazer o bem, o patrimônio daquela pessoa que foi furtada, quando, na verdade, nós temos que investir num processo de reeducação, né? A pesquisa do IPEA, recentemente divulgada, aponta que nós não estamos cumprindo a lei, e quem paga o preço mais caro é a própria sociedade. Porque se nós colocamos hoje 750 mil pessoas, 750 mil brasileiros no sistema carcerário e não investimos na sua ressocialização, no respeito à sua dignidade, na volta, porque todos eles voltam à comunidade, eles vão voltar mais violentos, com desejo de vingança, com ideias de violência cada vez maior. Portanto, nós temos que mudar essa nossa cultura de achar que o sistema penal serve como vingança para resolver os problemas. O sistema restaurativo, ele coloca a vítima, o que hoje o sistema não faz, como protagonista da solução desse conflito. Hoje o que faz? O Estado retira da vítima o seu direito de participação, nomeia o Ministério Público como representante do Estado, da sociedade, e o Ministério Público procura, através de uma sentença, a vingança daquele fato condenável. Ninguém está aqui apostando na impunidade. Mas a jornalista Márcia Góes, ela está aqui participando da mesa e tem uma pergunta aqui, que eu recebendo algumas notificações dos nossos ouvintes, ela quer aqui transmitir a dúvida dos nossos ouvintes. Qual é a dúvida, Márcia? Não, eu queria perguntar para a doutora Silvia se aqui no Rio já está sendo aplicado a justiça restaurativa e como é que funciona? Existe aqui no Rio não está sendo aplicado especificamente a justiça restaurativa ainda, mas existe uma iniciativa que é uma iniciativa pioneira de começar a aproximar a socioeducação das práticas restaurativas, essa iniciativa se iniciou com uma proposta da Janaína Abdala, que é a coordenadora, a diretora, da escola da escola de gestão do DEGASE, que é o Departamento de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro, e por uma iniciativa dela, ela incluiu a formação em justiça restaurativa na formação dos funcionários do DEGASE. A partir dessa iniciativa, essa formação já acontece desde 2013, de várias maneiras,
Esse ano a gente iniciou, eu participo, ela me convidou como formadora, como professora. Esse ano a gente iniciou uma formação mais aprofundada. E no segundo semestre a gente vai começar uma formação prática para esses funcionários, e a ideia é que a partir daí se proponha um projeto piloto de início, né, de uma prática da inclusão da justiça restaurativa no sistema socioeducativo. Além disso, existem outras iniciativas, como a própria iniciativa do SEDECA, né, de formar e começar a aproximar a justiça restaurativa também da socioeducação e da justiça. Existem, é claro, né, não falando da justiça restaurativa de forma mais abrangente, mas existe no judiciário, que é uma iniciativa nacional, as práticas de mediação de conflitos, e aí eu acho que o desembargador pode falar melhor, mas ainda existe a necessidade do entendimento do que exatamente significaria aproximar o judiciário de uma prática de justiça restaurativa que, na minha opinião, passaria por pelo menos três etapas, né? Não só a aplicação de metodologias, que são várias possíveis, a gente pode falar disso mais à frente, de metodologias de justiça restaurativa, mas também de uma transformação do sistema e da instituição do judiciário como um todo, para conseguir e para poder absorver esses princípios e esses valores que, antes da gente falar das metodologias, a gente tem que falar dos princípios e dos valores que a justiça restaurativa propõe. A nossa ouvinte Virgínia, lá da Gávea, doutor Pedro, ela faz a seguinte pergunta: e como é que pode ser operacionalizada essa proposta de justiça restaurativa? Já existe alguma legislação estabelecendo procedimentos para a justiça restaurativa? Primeiro gostaria de retomar, agradecer a Virgínia pela pergunta, só retomar rapidamente a pergunta da Márcia a respeito das iniciativas aqui no Rio. Queria também mencionar que o SEDECA tem feito a aproximação com vários atores, né? O DEGASE, a Justiça da Infância, e numa reunião com o Ministério Público nós tomamos conhecimento da existência de um centro de mediação no Ministério Público, que também tem recebido alguns processos da Vara da Infância. Mas esse contato tem sido feito também no sentido de que essas instituições, o DEGASE, os CREAS, que recebem adolescentes que cumprem medidas em meio aberto, esse é um ponto também muito importante a ser tocado, né? A questão das medidas em meio aberto, que são importantíssimas e que não estão sendo aplicadas no Brasil da maneira que deveria ser feito. E também há uma orientação por parte do Conselho Nacional do Ministério Público e até da Associação Brasileira de Magistrados, incentivando as práticas restaurativas voltadas para adolescentes. Em relação à pergunta da Virgínia, tem uma lei recente que foi aprovada, que ainda não entrou em vigor, que trata especificamente da questão das mediações, né? Mas não especificamente em relação à justiça restaurativa juvenil. Embora haja esse vácuo, né? Esse vácuo em termos do marco legal, as iniciativas estão acontecendo, como colocou bem a Silvia, né? Mais de 10 anos já tem sido praticado no Sul, em São Paulo, tanto no âmbito do judiciário, mas também no âmbito das escolas públicas. Aqui no Rio, por exemplo, tem uma iniciativa também bastante interessante, doutor Ciro, que é feita pelo CECIP, que é uma ONG, que ele tem trabalhado ao longo dos últimos 5 anos em chamados círculos restaurativos nas escolas, né, trabalhando as mediações de conflito entre os alunos e professores no ambiente escolar. Então, felizmente, nós estamos vislumbrando alternativas para lidar com essa questão do conflito, né? É necessário que as pessoas tenham uma abertura para ouvir o novo, para entender o novo, né? Doutor Pedro, o senhor falou aí das escolas, interessantíssima essa proposta aí. Como é que tem sido essa abordagem de justiça restaurativa nas escolas do município do Rio de Janeiro pelo CECIP?
Eu até sugiro, doutor Ciro, que pudesse convidar a Patrícia Monson, que é uma das coordenadoras do projeto, para vir aqui e conversar com o público da Rádio Manchete sobre esse tema. Os círculos restaurativos, nós temos visto no ambiente escolar uma série de situações envolvendo violência entre os alunos, entre alunos e professores e funcionários. A ideia dos círculos restaurativos é através de técnicas, né? A Silvia depois podia até falar um pouco sobre essa técnica, utilizando essa técnica para que autor e vítima, né, de um determinado conflito possam refletir sobre o dano daquele conflito, né, e poder vislumbrar juntos uma alternativa de restituição daquele dano, né? Então a ideia de encarar de frente o conflito e, através de um diálogo franco e aberto, através de técnicas apropriadas, trabalhar o conflito. O conflito faz parte da vida humana, mas como lidar com o conflito, que é um grande desafio para todos nós, né? Isso acontece na maioria das violências interpessoais. Há uma dificuldade na comunicação, e a comunicação interfere, amplia, às vezes amplia um conflito que às vezes é muito pequeno, pode ser ampliado se a comunicação não for boa entre as partes, né? Muito interessante, doutor Pedro, que o Papa, nosso querido Papa Francisco, ele acaba de fazer uma manifestação inédita para a Igreja Católica, no momento em que ele diz que os casais precisam dialogar. A família precisa ser salva através do diálogo. Mas ele abre um precedente dizendo que, se não houver diálogo, não há como conviver juntos. A primeira vez que um chefe da Igreja Católica fala na possibilidade do casamento ser revisto em razão do direito das pessoas terem a felicidade. Mas nós estamos na linha, né? Ele não falta nunca. Mesmo doente, mesmo lá com o seu problema de vista, o nosso poeta-mor, Antônio Carlos Esteves, se faz presente na nossa mesa e ele vai dirigir uma pergunta e não sei se a poesia está pronta. Bom dia, querido Antônio Carlos Esteves. Bom dia, desembargador, meu querido. Lamento não estar hoje aí. Eu estou ouvindo o programa numa posição privilegiada, porque está muito bom mesmo. Eu queria só, não seria uma pergunta, mas informar que o Tribunal de Justiça está usando os juízes aposentados, com a sua experiência, com seus anos de exercício da magistratura, para exercer os cargos de mediador e de árbitro. Ou seja, devolvendo à sociedade a experiência que geralmente se enterra, né, se descarta, e mostrando que está atento neste processo de recuperação social. Que maravilha, essa informação muito importante, é verdade, né? Nós devemos aproveitar a experiência daqueles mais experientes, não são os mais idosos, mas são os mais experientes. Aliás, é isso que se faz das comunidades mais civilizadas, a partir das indígenas, né? Os indígenas são muito mais civilizados do que nós, porque eles privilegiam dois segmentos da sociedade: a criança, que representa o futuro daquela tribo, que tem que ser cuidada, tratada com proteção integral, e os idosos, que são justamente os representantes da cultura, do conhecimento, da vanguarda, da experiência. Por isso, aproveitar aqueles que, em razão da expulsória, da aposentadoria compulsória, foram para casa, para prestar esse serviço à sociedade através de um processo de mediação. Doutora Silvia, o trabalho da justiça restaurativa, qual é o foco dela? É o delito? É o conflito? Ou são as partes envolvidas no conflito? É interessante essa pergunta, porque eu acho que essa é uma das grandes propostas e diferenças da justiça restaurativa em relação à nossa justiça do sistema judiciário, a nossa justiça criminal e a nossa justiça como um todo, criada por essa sociedade. O foco da justiça restaurativa são, antes
de mais nada, antes de mais nada, as partes. E depois das partes é justamente a relação, a convivência e o diálogo. É interessante esse exemplo que você trouxe, desembargador, sobre o Papa, né, e sobre essa frase sobre isso que ele disse, né, que sem diálogo não há como conviver. Eu diria que, na verdade, sem diálogo não há como viver. Né, porque vivemos todos em relação o tempo inteiro, estamos todos em convivência e em relação o tempo inteiro. Então, esse resgate dessa capacidade de dialogar e de resolver os nossos conflitos, as partes serem protagonistas dessa resolução e construtoras dessa resolução e, portanto, responsáveis por essa resolução que é um dos principais ganhos e o principal foco da justiça restaurativa. E aí, para terminar, interessante você dizer sobre também as sociedades indígenas, porque a justiça restaurativa ela traz e ela resgata práticas ancestrais. Quando o Pedro Pereira estava falando, né, dos círculos restaurativos, dos processos restaurativos e de algumas metodologias que a justiça restaurativa utiliza para materializar as suas propostas e esses princípios, a gente verifica que esse sentar em círculo, que é a principal forma com que a justiça restaurativa com que as metodologias de justiça restaurativa trabalham, esse é um resgate de práticas ancestrais de diálogo. Do desembargador Antônio Carlos Esteves, e a poesia, vai sair ou não vai sair? É um desafio, né? Porque hoje nós temos uma colaboradora francesa e a poesia, na realidade, estava sendo construída na língua dela. Então, para traduzir aqui, até eu para traduzir o que eu estava rascunhando, ficou um pouco difícil. Mas, de qualquer forma, se me permitem, é um belo dia diferente, o encontro dos meus conflitos internos, um sempre do desconhecimento na ocultação de minha verdade interna. É uma irmã que já estás tão tarde, tu que não vens, tu que me faz tanta falta, desconhecida, ausente, não importa, revele para mim as razões do meu sofrimento. Que maravilha! E esta poesia estará agora na nossa página do Facebook para o deleite dos nossos ouvintes e dos que acompanham as notícias na página Encontro com a Justiça. Nós vamos agora a um pequeno intervalo com o Jornal 760, Manchete 760, com a apresentação de Enio Paes.